dia. Todos. Primeiramente aí agradecer, né, o Nean, a professora Biama Abramides pelo convite, a professora Vera, né, que a gente também integra o centro o CERALC, né, que a gente integra, eu e a Dani também, aí, coordenado pela Vera. Então um agradecimento especial aí pelo convite, né, para essa palestra. Sem dúvida nenhuma é sempre muito importante discutir esse tema, uma vez que é um tema, infelizmente, ainda pouco debatido, pouco discutido, né? Então qualquer momento é sempre muito precioso aí para a gente fazer a discussão. Só uma questão da apresentação aqui, a gente vai tentar organizar hoje uma palestra um pouco diferente, não vão ser falas separadas. A gente vai tentar seguir aqui a mesma dinâmica que a gente segue nos cursos, né, que a Vera colocou. Eu só apresentando um pouco aí o nosso trabalho, antes de passar a palavra para a Daniele, como a Vera colocou, né, a gente começou esse trabalho com cursos que a gente dá para instituições que atendem, né, crianças e adolescentes aí, em vários âmbitos, né? A gente já trabalhou, por exemplo, com os tais MSEs, que é Medida Socioeducativa em Meio Aberto, instituições de acolhimento, né, que seriam os abrigos, atenção urbana. Então, a ideia foi efetivamente trabalhar com esses profissionais que atendem esses jovens, né, que estão cumprindo ou medida socioeducativa ou estão acolhidos institucionalmente. E, inclusive, a ideia foi justamente a gente dar uma perspectiva, né, os dois aqui têm formação na história, dar uma perspectiva mais histórica para essa formação, né, porque eu e a Dani também já trabalhamos na área e muitas vezes as formações, né, que a gente tinha eram mais problemas, obviamente, do cotidiano, que a gente lidava, a questão da psicologia, mas muitas vezes faltava, né, e a gente sentia essa falta de um conhecimento do que aquilo que o Lukács coloca, né, essa gênese e a função social dessa ideologia, de toda essa construção legislativa que vai ser feita aí nessa área da infância no Brasil. E aí, então, eu e a Dani acabamos nos dedicando aí ao estudo dessa história, né, efetiva, do nascimento da legislação, do tratamento da infância no Brasil. Eu acho que mais a minha apresentação, não é só para dar os dados aí do nosso trabalho, passar para a Dani. Meu nome é Daniele, eu queria agradecer também a presença de todo mundo. E complementando um pouquinho o que o Beto falou, a gente teve uma experiência de trabalhar diretamente com a defesa da criança e adolescente nos fóruns, nas varas da infância e juventude, e tivemos o contato com várias pessoas que trabalham nessa área, né? Inclusive, foi uma fermentação de motivos que levaram a gente a chegar ao curso, né? Além do desenvolvimento que a gente tinha das pesquisas aqui, já essa experiência, algumas pessoas fundamentais dentro da secretaria acabaram pedindo que a gente fizesse um curso, né? Elaborasse um curso. A gente elaborou inicialmente um módulo. E no contato direto com as discussões com os educadores, esse módulo foi crescendo, né, Beto? Então, de uma análise social, jurídica, histórica, de toda a trajetória da história da infância no Brasil, foi se desenvolvendo uma discussão dialogada com os educadores e técnicos. E isso contribuiu para que as demandas dos próprios técnicos trouxessem também outros objetos para a gente expandir, estender a nossa pesquisa. E o que a gente está trazendo hoje para vocês é um pouquinho dessa pesquisa e dessa experiência junto com o pessoal que trabalha diretamente com os adolescentes, né? Tanto nas medidas socioeducativas como nas medidas protetivas. A gente trabalhou com CJs, Centros de Juventude, CCAs, né, os educadores do Centro de Criança e Adolescente. Então, o que deu para a gente bastante visibilidade do que o que a Vera colocou, né, de uma história de violências em relação à infância, né, que a gente vai perceber aqui que essa história é uma história que, infelizmente, né, é uma história bastante violenta. No Brasil, principalmente, a gente colocar essa situação, ou seja, toda a questão social que envolve a história da infância, pressupõe a gente entender o processo histórico de tratamento, portanto, da criança no Brasil, né?
Então, o que a gente organizou, vou tentar falar aqui os dois, eu acho que cabe. O que a gente tentou organizar, né, na verdade, o que a gente pretende aqui discutir, né, espero que o tempo dê, porque essa oficina, né, esse curso, a Infância Silenciada, o Panorama Histórico e Jurídico, é um dos que a gente dá. Depois dele, a gente acabou montando outros cursos aí, até pela própria demanda dos profissionais ali, dos educadores, como a Dani colocou, né? Então, a gente acabou desenvolvendo também um curso sobre a política antidrogas no Brasil, que é um tema, de fato, que toca muito a questão, né, da juventude, uma mais específica e mais jurídica, que é o direito penal juvenil, ou seja, acabaram desenvolvendo outras oficinas. Mas essa é o nosso xodó, né, que a gente iniciou e que foi se desenvolvendo. E hoje, na verdade, a gente dá ela geralmente em 12 encontros, né? E aqui a gente vai ter, teoricamente, um encontro para discutir. Então, espero que dê tempo da gente dar esse passeio aí pela história, mas quem sabe aí a gente possa, talvez, em outros momentos, poder discutir, tentar aprofundar mais alguns temas aqui que a gente vai hoje mais anunciar, né, mais discutir nesse sentido. Aqui a gente vai seguir mais ou menos esse roteiro, né, que seria os módulos. Então o curso está dividido em 4 módulos, em que cada um é dedicado a um período histórico, né, iniciando lá já na discussão já colonial, como era o tratamento da questão da infância no período colonial, né? Então, eu acho que para iniciar, tentar justificar um pouco o nome, né, o porquê do nome Infância Silenciada, um panorama histórico e jurídico da questão social da infância, né? A ideia de infância silenciada já vem da própria palavra infância, né? Então, só colocar aí. Então, se nós formos, por exemplo, já na origem da própria palavra infância, nós vamos ver que a palavra que designa, né, esse indivíduo, nesse momento particular da vida, é uma palavra que, de certo modo, já traz uma carga pejorativa sobre essa ideia. Não à toa que, por exemplo, se eu virar para algum de vocês aqui, né, na plateia e falar assim, você é um moleque, ou você é uma criança, vocês provavelmente vão se sentir ofendidos, né? Todavia, por quê? Né? Se eu virar e falar assim, você é um pai, né, não tem a mesma ofensa, não tem a mesma carga do que eu virar e falar, você é uma criança. Então, no fundo, esse nosso sentimento, essa nossa interpretação da palavra infância, da palavra criança como um palavrão, muitas vezes, dependendo do contexto, obviamente, se deve já à própria origem da palavra. Então, infância, né, se a gente for buscar a etimologia aqui da palavra infância, a gente já vai perceber que a própria palavra já marca a ideia de um indivíduo ausente de fala, né? O in, que é a negação, e o fante, o fance, é o verbo participio passado, né, latino, da língua latina, para o falar. Então, in, negação do falar. Ou seja, quem que é o infante, ou quem é a criança? É aquele que não tem fala, é aquele que não fala, né? E, obviamente, essa noção sob a ideia de infância, ou seja, daquele que não fala, permite para que alguns falem por ele, né? Ou seja, vai ser o pai, né? A gente vai ver ao longo da história, vai ser o juiz, vai ser o Estado, porque de fato a própria concepção de infância, a própria concepção de criança já traz, né, carregado essa ideia de uma ausência de fala, um ser que de fato não tem vontade própria e portanto deve ser tutelado por alguém, né? Se quiser. Seguindo, né, então, na verdade, a gente já percebe aí na própria palavra, né, da infância, essa ideia, essa etimologia, essa origem no sentido de fala. E de fato, e aí aqui já indicando, né, uma tese de doutorado bem interessante aqui, chama Maria de Lourdes, na PUC, eu não lembro por qual programa, você lembra? Maria de Lourdes Oliveira, Infância e Historicidade, chama. Infância e Historicidade, em que ela vai... Na educação. Mostrar como a ideia de infância está carregada de, primeiro, obviamente, dessa noção de uma ausência de fala, de um indivíduo ausente de fala, mas também ela está muito ligada, está muito carregada das ideias de atributos de desvalor, né? Não à toa a gente muitas vezes se utiliza da infância como uma assimilação para outros grupos sociais, né? E essa assimilação no sentido mesmo pejorativo.
Então, por exemplo, a mulher muitas vezes foi associada à infância, ao infante, né? A mulher o ser infantil, né? Os negros muitas vezes, né, na história foram associados à infância. O povo mesmo, né? A noção historiográfica muitas vezes da noção do brasileiro, da noção do povo brasileiro, é a ideia de um povo ainda na sua fase infantil, né? Aquele que ainda não tem fala própria, não sabe ainda exatamente o que quer, uma visão inclusive na historiografia que se manteve aí por um bom tempo. Não à toa, por exemplo, a gente tem lá o pai do povo, né? O Vargas é o pai do povo, porque é aquele que vai guiar aquele indivíduo ainda na fase infantil. Então percebam que na nossa sociedade, geralmente a ideia de infância sempre está muito associada a outros grupos sociais e justamente como um atributo de desvalor, né? A mulher é infantil, o povo é ainda infantil, não se desenvolveu e por isso precisa ter um pai, né? Alguém que o tutele. Então, na verdade, isso seria, né, as primeiras ideias. Agora sim, se a gente for buscar, no fundo, a origem do porquê dessa consideração da infância enquanto um indivíduo ausente de fala, né, da infância enquanto atributo de desvalor, a gente vai chegar, na verdade, numa condição, né, que está ligado também muito à questão da infância, que é a noção de maturidade, né? Ou seja, no fundo, o fato da gente se ofender quando alguém nos fala que nós somos infantis, ou que nós somos criança, ou que nós somos... você é um moleque, né? Aquela coisa, e a gente se ofende. No fundo, por trás dessa ofensa, está uma relação da ideia de infantil, da ideia de moleque, da ideia de criança, com alguém que ainda é imaturo, né? Então, essa noção de imaturidade é uma noção presente e muito forte na noção de criança. Ou seja, como criança, então, é aquele ser imaturo, ainda ele não está, de certo modo, formado. E por isso, então, muitas vezes, quando alguém chama a gente de infantil, é quase um palavrão no sentido de que estão dizendo que a gente ainda não é adulto, ainda não é maduro, por exemplo, né? Entretanto, e aí aqui vem um questionamento, né, e aí tomando, inclusive, a ideologia alemã, né, do Marx, por exemplo, para contestar um pouco essa noção. Então, de fato, a ideia de criança está ligado, está enraizado na ideia de maturidade, né? Então, nós seríamos maduros, né, completos, e a criança ela está em fase de amadurecimento, né? Entretanto, e aí vem a questão do Marx, né? O Marx, por exemplo, da ideologia alemã, ele vai dizer, o homem ao produzir, a Lívia até colocou isso para quem estava na quarta-feira, o homem ao produzir a vida, né, ele se produz. E aí ele vai, por exemplo, dar vários exemplos, né, da questão, por exemplo, aquele homem, por exemplo, ao produzir o garfo e a faca, né, ele acaba, por sua vez, produzindo um homem que come com garfo e faca. Um homem diverso daquele homem, por exemplo, que comia carne crua com as mãos. E isso vai ter um impacto, inclusive, biológico na vida dele. Porque os caninos, por exemplo, a gente não precisa tanto dos caninos para rasgar a carne. A gente rasga com a garfo e com a faca. Ou seja, ao produzir o mundo, a gente acabou produzindo um ser diverso daquele inicial e assim vai. Ou seja, a ideia então de história do Marx é uma história aberta. O homem, no fundo, nunca está completo, né? Então, se a ideia de maturidade está ligada a essa ideia de incompletude humana, então, no fundo, não é uma condição ontológica da criança, né? Mas é uma condição do homem, a incompletude. E que bom, né? Porque a história é aberta. Aquilo que a gente fala, inclusive, nas oficinas. Obviamente que a criança de hoje é diversa da criança de 100 anos atrás. Porque isso é utilizado muitas vezes, inclusive, como argumento para dizer, tá vendo? A criança hoje é mais esperta, é mais inteligente. Então ela pode responder a partir dos 9 anos de idade por um crime, por exemplo. Todavia, isso não é efetivo, porque é óbvio que a criança hoje é diferente de 100 anos atrás. Porque a criança também é um ser social, a criança também modifica com a produção humana, né? Hoje a minha sobrinha pega esses aparelhinhos aqui e começa, com 5 anos de idade, a mexer o que eu talvez não saiba mexer. Agora, significa que ela é mais inteligente do que a criança de 100 anos atrás? Não, ela é um ser que está aberto. Então, essa ideia de maturidade como uma condição mera da criança, no fundo também
não deixa de ser um jogo ideológico, no sentido de que, se ela é imatura, né, obviamente ela precisa de alguém para tutelá-la, né, para encaminhá-la, porque ela não sabe o que faz. Todavia, como aqui a gente está discutindo, essa é uma condição humana, né, a ideia de imaturidade no sentido de incompletude. Né, nós estamos sempre incompletos, né, a gente sempre está produzindo novas necessidades, como diz o Marx na ideologia, e isso vai gerando aí novas necessidades. Falando um pouco de história, então vamos tentar recuar um pouquinho para tentar entender por que a noção que a gente tem de infância, né, ocidental, como ela nasce. Porque a gente entende a criança e a infância, esse período da vida do indivíduo dessa forma, né? E falar de infância pressupõe entender que essa noção de infância, essa imagem criada da infância, da nossa sociedade, foi gestada na antiguidade. Aí vocês me perguntam, na antiguidade? Na antiguidade, fundamentalmente na Grécia, né? Onde parece que se perpetuou essa noção de infância. Mas, falando de antiguidade, não dá pra gente falar de antiguidade sem caracterizar minimamente o que é um modo de vida na antiguidade. Para a gente entender por que essa noção de infância se consolida, é fundamental entender historicamente essa consolidação. Entender a antiguidade, né, falar desse período mais remoto, pressupõe que a gente entenda também a organização social. E em se tratando de infância, é importante e ineliminável resgatar a própria história da família, né? E a história da família, a gente trabalha... com o estudo do Engels, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, onde ele vai fazer um resgate histórico de como é que surge essa estrutura, né? A história, ele vai desenvolver a história da família e como é que surge o patriarcalismo, o patriarcado, né? Por isso que, a partir de então, a gente vai ver a nossa constituição do que é um modelo ideal de família. Ainda hoje isso se discute muito entre os educadores, né, o que a noção de uma família estruturada, o que é uma família estruturada. Essa é a questão que a gente se coloca. Como se constituiu esse ideal de família, né? Então, um ideal de família que vai desde a antiguidade, porque é isso que o Engels vai perguntar. Nessa história, o que é o momento predominante? O que predomina mais? O que é determinante na história? Ele vai dizer a própria produção e reprodução da vida. E como é a produção e reprodução da vida a partir da antiguidade? Ele vai falar que não havia como fazer uma história da família antes de 1860. Ele vai falar isso, ele publica esse estudo dele da família já no final dos trabalhos dele, na década de 90, 1891, ele faz o prefácio a esse livro e vai dizer, olha, antes de 1860, dos estudos do Bachofen, o direito materno, não existia a possibilidade da gente desenvolver uma história da família. E aí ele vai buscar, então, nos estudos dos antropólogos, o que era a antiguidade e, portanto, o que vai se constituir essa história. E vai pegar, então, o Lewis Henry Morgan e o Bachofen, o direito materno, e vai evidenciar uma descoberta deles, que é a gens. Ou seja, uma forma primitiva de conjugal, no qual a linhagem se dá pela linhagem feminina. E, portanto, o direito de herança, a distribuição da riqueza produzida socialmente se dava pelas mulheres. Então ele descobre, nas sociedades antigas, o matriarcado, né? E isso vai ser uma descoberta tal qual a mais-valia, ele vai dizer para o Marx, tal qual a teoria da evolução do Darwin. Porque a partir dessa descoberta, é a primeira vez que se pode, então, constituir uma história da família. Porque ele vai dizer, basicamente a história se desenvolveu em 3 épocas. O estado selvagem, a barbárie e a civilização. Com ressalvas que, apesar de o Engels partir desses estudos antropológicos, que, claro, da época do século XIX, então ele dizia, são eivados de alguns preconceitos, o evolucionismo, o machismo de achar as sociedades matriarcais promíscuas, né? Então ele vai dizer que nesses estágios a gente vai ter desenvolvimento da família. Né? Enquanto o parentesco, né, ele levanta isso no Bachofen, é fixo, ele é mais
passivo. A família não, a família ela é dinâmica, tal qual as relações sociais. Então, por isso, ele vai tentar resgatar as formas de família que foram se desenvolvendo ao longo da história. Então, ele vai dizer, o estado selvagem, os homens viviam em bosques, a idade da pedra, o paleolítico, o neolítico, a caça, a lança, a flecha. Já na barbárie, é a introdução da cerâmica, da agricultura, do cultivo, portanto, da terra, né? Então uma fixação maior dos indivíduos à terra, do pastoreio, e o pastoreio, a domesticação dos animais vão ter peso fundamentais na modificação da divisão social do trabalho no interior da família, que vai ser fundamental para a gente entender como nasce. Do patriarcado a gente se torna então patriarcado, do matriarcado para o patriarcado. Ele vai mostrar essa transição do direito materno para o direito paterno, para a gente entender o que é a família na sociedade grega e, portanto, a posição da infância a partir daí, né? Então ele vai dizer, o Engels, né, que a terceira forma de civilização, a terceira época seria a civilização, o homem, a época, portanto, da própria indústria. Bom, no estado selvagem, a gente vai ter o desenvolvimento do matriarcado aí, né? Como ele está falando, os sistemas de parentesco e as formas de família se difeririam dos de hoje. Porque cada filho tinha vários pais e várias mães, né? Então, se a gente pensar na concepção tradicional, que entende apenas a monogamia como forma, a antiguidade experimentou outras formas de relações sociais, mostrando que o homem, diferentemente do que muitos ideólogos burgueses colocam, o homem, na sua essência, na sua natureza humana, né, naturalizam a condição de humanidade. Como o Beck falou muito bem, o Marx não entende assim a humanidade e o desenvolvimento da história. Aliás, o homem é o único ser histórico porque tem a capacidade de se autoproduzir ao produzir o mundo. Produz o mundo e produz o mundo humano, e portanto um humano para esse mundo. Mas a gente toca nessas questões um pouquinho mais adiante. O que a gente está falando é que o estudo da sociedade primitiva coloca os homens, né, praticavam a poligamia e as mulheres a poliandria, né, que seriam então, os filhos seriam comuns. A descoberta, portanto, da evolução de como se deu o desenvolvimento da força produtiva e, portanto, da alteração da divisão do trabalho no interior da família, veja, se antes a função dos homens era a caça, a busca do alimento, e da mulher, o espaço de domínio dela é o espaço doméstico, e, portanto, é ela quem distribui a riqueza produzida, é ela quem faz. Ela tinha a condição de matriarca. A matriarca, ai daquele marido que não traz comida para casa. Ah, não trouxe? Pode ser rebaixado da condição de chefe para guerreiro. Quem define isso? A mulher. Então veja, as sociedades mais antigas, as sociedades primitivas, elas vão trazer a riqueza dentro da sociedade comunal, distribuída de certa forma mais igualmente. A distribuição, inclusive, da herança se dava por linhagem feminina, como a gente falou. Então, quando morre o pai, a mãe, todas as irmãs é que vão distribuir a riqueza. Então, não necessariamente o filho vai receber, mas você é da linhagem feminina. Veja, no estado selvagem, os matrimônios, os casamentos eram grupais. Em última instância, em limine, era a tribo inteira, né? Na barbárie, os casamentos são grupais, mas começa a se proibir a relação entre irmãos colaterais mais distantes também. Então começa a surgir a gens, que é a descoberta do Bachov. Ou seja, começa a surgir a proibição da poliandria. Ou seja, a mulher não pode mais ter vários cônjuges, várias pessoas, embora sempre tivesse aquele... São vários estudos aqui que o Engels toma de vários tipos de sociedades, em vários lugares. Na América do Sul, ele inclusive toma o Brasil, que é bem interessante. Convido vocês a ler, que é muito interessante. Se vocês jogarem no Google, tem já, utilidade pública, domínio público, tem integralmente, vocês baixam o texto. E, no caso, quando a domesticação dos animais pode acontecer, o pastoreio pode ocorrer, o que vai haver é que agora o espaço doméstico vai ser disputado também pelo homem. Se antes ele saía para caçar e o domínio dele era fora do espaço doméstico, agora ele passa a disputar esse espaço.
E a partir daí vai haver com o aumento da riqueza e do desenvolvimento da força produtiva, uma alteração na ordem da herança. Porque agora, quando o pai morre, os instrumentos e o produto da riqueza, o gado, que é dele, vai ser distribuído, não pode sair da genes dele. Então agora a linearidade vai se dar a partir do direito paterno, a partir desse momento na história. Claro que não existe um momento fixo, né? As sociedades vão se desenvolvendo e, de acordo com o desenvolvimento da percepção, da apreensão do mundo sensível, da natureza, quanto mais domínio o homem tem da natureza, essas forças, essas capacidades humanas se constituem, se consolidam, vão se desenvolvendo historicamente assim, essa divisão no interior da família. Bom, mas à medida que então a riqueza aumentava, a posição do homem se modificava no interior da família e, portanto, a herança passa a ser estabelecida a partir da linhagem paterna. Mas isso se consolida efetivamente na antiguidade, na Grécia. Mas a Grécia passou por diversos momentos também. E o direito materno pode ser observado mais intimamente, passando para o direito paterno. Essa transição pode ser observada mais nitidamente, pasmem, pela mitologia grega, pelas histórias das epopeias gregas. Então, se a gente pegar a tragédia grega do Ésquilo, Orestia, inclusive citada aqui pelo Bachofen, analisada pelo Bachofen, é muito interessante. Eu peço só isso para vocês lerem só um pedacinho. Então o Bachofen vai interpretar a Orestia, né? Ele vai falar assim: como um quadro dramático da luta entre o direito materno agonizante e o direito paterno, que nasceu e conseguiu a vitória sobre o primeiro na época das epopeias. Levada por uma paixão por Egisto, seu amante, Clitemnestra mata seu marido Agamenon, quando ele regressava da guerra de Troia. Mas Orestes, filho dela e de Agamenon, vinga o pai, matando a mãe. Veja, matando a mãe. Isso faz com que ele se veja perseguido pelas Eríneas, seres demoníacos que protegem o direito materno, de acordo com o qual o matricídio é o mais grave e imperdoável de todos os crimes. Apolo, no entanto, que por intermédio de seu oráculo havia incitado Orestes a matar sua mãe, e Palas Atena, que intervém como juiz, ambas as divindades representam aqui o novo direito paterno, protegem Orestes. Atena ouve ambas as partes. Todo o litígio está resumido na discussão de Orestes com as Eríneas. Orestes diz que Clitemnestra cometeu um duplo crime ao matar quem era o seu marido e pai de seu filho. Por que as Eríneas o perseguiam? Perguntava-se Orestes. Por que o visavam em especial, se ela, a morta, tinha sido muito mais culpada? A resposta é surpreendente. Ela não estava unida por vínculos de sangue ao homem que assassinou. O assassinato de uma pessoa com a qual não houvesse vínculo de sangue, mesmo que fosse o marido da assassina, era falta que podia ser expiada e não concernia absolutamente as Eríneas. A missão delas era de punir o homicídio entre os consanguíneos e o pior e mais imperdoável dos crimes segundo o direito materno, o matricídio. Desculpe. Nesse ponto, contudo, intervém Apolo, defensor de Orestes, e em seguida